Capítulo 19. Túmulo. Estava realmente querendo aprender, curiosa, interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro em que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou-o, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda. Só um instantinho, eu vou parar aqui. E eu achei legal, né, quando ele fala, né, que elas foram no... Ela foi convidada para ir no Centrão e eles chegam muito antes, né? Eles chegaram muito antes da reunião começar, né? E isso é o que normalmente acontece até, não precisa nem ser uma reunião. Quando a gente programa um trabalho individual ou um momento em que a gente diz, todo dia ou tais dias eu vou me recolher para ficar em oração, para meditar, ou fazer qualquer tipo de tipo de encontro, né, que você programe, né, de aumentar a sua relação com o mundo espiritual, é exatamente isso que acontece. Os espíritos envolvidos se apresentam muito antes das horas que, na nossa cabeça, tudo vai começar. Até aqui na nossa manhã, né, a gente fala, 8 horas, um pouco antes a gente está aqui, mas os espíritos envolvidos, talvez, dependendo do que eles tenham programado, até dias antes eles já estão trabalhando no ambiente, nas pessoas que eles sabem que vão estar naquele dia na reunião. Então, tudo é programado, nada acontece. Vamos fazer isso, o que a gente faz agora? Não existe surpresas. Tudo é estudado, é programado, é preparado, e eles estão sempre ali. Por isso que é tão ruim, né, se a gente pode dizer dessa forma, quando a gente se programa e deixa que qualquer situação nos impeça de realizar o que programou, porque tudo já foi preparado. E quando a gente desiste em cima da hora, não é que a programação não seja cumprida, mas para nós, intimamente, fica faltando alguma coisa. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando, lhes é agradável. Bom, nunca vi ninguém que se deliciasse em um cemitério, não, mas lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho a tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quisessem. Somos mais sutis, e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Não paramos. Logo na entrada, escutei gemidos, ais desesperados, que saíam de alguns sepulcros. Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo, Arthur explicou. E os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível
que é a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros, que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Ao Ciro, me apro... Oi, diga. um pouco antes, quando fala do corpo sutil, né? Que eles não veem aquela encontra lá aquelas pessoas, Aqueles espíritos. aqueles indivíduos lá e tal, mas que eles não veem porque eles são mais sutis, né? E eles só enxergam quando eles querem enxergar, né? É alguma coisa assim, que eles não veem porque eles não querem e tudo. E eu estava pensando hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente com essa. Como que tá tudo muito misturado com vida espiritual? Aliás, vida espiritual é tudo, né? E tudo junto. É porque eu vejo, às vezes, assim, essa coisa de redes sociais, né? Aí, às vezes, as pessoas vêm para mim e falam: nossa, né? Tá todo mundo se xingando, tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo e tudo. E aí, de repente, eu falo assim: é engraçado, na minha não tá acontecendo isso. Não tô, hoje em dia eu não estou tendo mais nem rede social, mas eu vendo que, às vezes, as coisas estão chegando para a gente também conforme a gente está aceitando chegar hoje em dia. Claro que tem a televisão, tem isso e aquilo, mas eu falo assim, tem pessoas que, por exemplo, eu tenho conhecidos que viram assim, nossa, é todo mundo brigando, é todo mundo assim, as pessoas reclamando, né, das redes sociais, dos lugares. E aí, de repente, outros viram e falam, não, mas das minhas não. Mas é porque você também escolhe o que você vai ver, né? Você escolhe onde que você vai estar, seja nas redes sociais, seja onde está. E que parece que aí vai filtrando também isso. A gente sabe o que está acontecendo, as coisas erradas, a gente sabe que está ali, mas aquilo não está chegando na gente. Parece que a gente consegue dar uma filtrada, ou então a gente consegue ver o melhor, não digo o melhor, né? Mas com menos peso, e os outros estão assim no nível, não é nível também, parece que é melhor, pior, mas é no sentido de que só vê o ruim, né? Só tá ali prestando atenção no ruim e ele não consegue ver o melhor também. Eu tenho prestado atenção nisso também, hoje em dia. Isso que você colocou é legal porque dá para fazer uma analogia, eu acho que quase perfeita, com essa coisa da sintonia, da vibração, com essa que se fala muito do algoritmo das redes sociais, né? Que esses algoritmos, o que são? De acordo com o que você busca, com o que você procura, com o que você vê, eles começam a se jogar conteúdos semelhantes, né? Então, é exatamente uma analogia perfeita com o que a gente vibra. O que a gente busca, o que a gente quer ver, o que a gente se interessa, é o que a gente acaba tendo contato. E essa coisa que você falou, eu percebo isso também, né? Que você acaba buscando ou não isso. E mesmo a gente tendo ciência que tudo isso acontece, certas coisas não te interessam e mesmo se apresentarem, você às vezes nem percebe, porque você não está focada naquilo, você não está buscando tragédia, coisas ruins, coisas desequilibradas. Então, o que te chama a atenção são coisas que têm a ver contigo. As outras coisas você passa, simplesmente passam por você e muitas vezes você nem percebe que elas estiveram ali. É exatamente isso que você fala. E dá para fazer uma analogia perfeita com qualquer coisa que fala, né, da espiritualidade, dos espíritos que andam com a gente, que convivem com a gente. É o algoritmo das redes sociais. Aquilo que você busca, que você para ver, que você fica olhando, que você comenta, faz com que os donos das redes te empurrem mais daquele conteúdo. E assim acontece com os espíritos. Quanto mais você sintoniza com determinado tipo de espírito, mais espíritos daquele tipo têm chance de se aproximar de você. Ao me aproximar do local onde meu corpo for enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo.
Patrícia morreu tão jovem, era bonita e educada. Estudava e trabalhava. Era um ser útil, tinha futuro. Coitada. Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabem que têm um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação para os bons é paz e alegria. Para os maus e ociosos, é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras. Orei por elas, agradecendo-as. Envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece, muitas vezes, não atinge a quem se pretende beneficiar, mas, indiscutivelmente, beneficia a quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo. Porém, agora compreendi o que Jesus falou. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Vamos, Patrícia, Arthur me chamou. Sim. Foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo quando encarnada, nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados, em alguns centros, se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conheceu bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados enfermos. Possui um pátio para os encarnados e para nós um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo como se me conhecessem. De fato, a conhecem, Arthur esclareceu. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-lo. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta, onde está a recepção, local onde são atendidos os encarnados que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos os encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária. Do mesmo modo,
que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos. Depois, os orientadores estudavam, procurando atendê-los do que fosse possível. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade, queixou-se. Vim aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente, pior a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção nem remédios. Não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para todos os lados, e de repente encarou-me. Valha-me Deus, gritou. A filha morta do seu Zé. Uma assombração, acudam-me. Corri e me escondi atrás do Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes, e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação por meio de uma incorporação. Lourenço disse sorrindo. Tem jeito de assombração? Indaguei rindo para meus amigos. Que susto o coitado levou. Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém. Você não assombra e se enche de luz e alegria onde está, Lourenço falou bondosamente. Desencarnado, que não sabe reconhecer seu estado, teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída, quando escutei. Psst. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi, disse ele. Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal. Começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei. Era um jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que é bem bonita. Quando largo o serviço, posso esperá-la e levá-la para casa, ou para passear um pouquinho? Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz. Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha, precisa conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: Espere-me no final. Quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite. Primeiro assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada. São peculiaridades estranhas, né, que você vai lendo, né? Essa coisa do... Eu estava pensando nessas pessoas que têm mediunidade, mas que fogem dela desesperadamente, se não vão ter um pouco disso quando desencarnarem, né? Que tinham tanto medo de espíritos, que quando desencarnarem, se não vão perceber, e quando encontrarem até entes muito queridos, né, que já desencarnaram, vão entrar em parafuso, né, achando que estão vendo assombração, que estão amaldiçoados, isso ou aquilo. Essa é uma situação bem estranha, né, e angustiante até para alguns. E essa situação do rapaz, né, de certa forma bacana, porque
confirma, né, e reforça uma coisa que a gente já sabe, mas vendo um exemplo tão claro assim, é legal, que a gente não muda absolutamente nada quando desencarna. Não, o rapaz provavelmente era galanteador, era um paquerador, e na primeira oportunidade que ele vê alguém que ele acha agradável, né, fisicamente, ele passa a agir da mesma forma que ele agia quando era encarnado. E assim acontece com todos nós, conhecidos e desconhecidos. O fato de desencarnar não vai representar para nenhum de nós grandes mudanças, grandes redenções no mundo espiritual. A gente é o que é, mesmo sabendo que temos muita coisa que está bloqueada, que está guardada, que a gente não pode acessar dentro das nossas memórias. Pelo menos no início do nosso retorno ao mundo espiritual, isso não vai surgir por atropelo na nossa mente, não. A gente vai aparecer por lá no início exatamente como é por aqui, com as mesmas vontades, os equilíbrios e desequilíbrios. E isso é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Capítulo 20. No centro. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamo-nos em cadeira plasmada acima do solo material e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento. Vi um moço que conversou comigo na fila. Observava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei num tchauzinho. Ele ficou contente, e então acomodei-me atrás de Maurício, para que não me visse mais. Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado. E fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós, desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médiuns têm de frequentar um centro espírita. Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que desejam e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa de assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médiuns normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja ajuda a esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no mundo, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar, só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas lhe querem como companheiro
que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. Um médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados, fazendo o bem. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros para que sejamos felizes um dia. Um médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Aqui eu ia comentar isso, né, e ele fala exatamente o que eu estava pensando. Porque ele fala aqui de uma forma, né, que pode dar a entender, né, que tem que ir para um centro, tem que ir para uma casa para trabalhar. O importante é que você se cerque de bons espíritos e trabalhe com amor, com vontade, com dedicação, buscando o seu crescimento e o auxílio real com amor para todos os espíritos que possam buscar aquele grupo, né, formado pelo encarnado e pelos desencarnados que estão com ele, para trabalhar. Ele só salienta que, indo a um centro espírita, essa preparação é mais facilitada porque é um ambiente propício. Mas é como você se educar. Você pode ir para a escola e ter toda a sua formação, mas a gente sabe que existem formas de se educar e aprender as coisas sem ir à escola. Pelo mundo tem várias pessoas que fazem, agora esqueci o nome que se dá, né, desse processo, mas a educação em casa com os próprios pais. E eles não deixam de aprender, e talvez até mais do que alguns que estão na escola organizada como a gente conhece. Então é isso, não é que seja mandatório estar num centro espírita, numa casa preparada para isso, para desenvolver a sua mediunidade, para estar com os bons espíritos. O importante é manter uma sintonia com bons espíritos e boas vibrações ao seu redor. E tem que ter, lógico, a disposição de trabalhar e de buscar se melhorar, que aí a coisa flui.